Olá, meus queridos, quero cumprimentá-los com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida neste culto e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Quero iniciar o nosso culto lendo a palavra do Senhor que está lá no Salmo 84. Esse salmo me edificou muito com a leitura que eu fiz hoje. O texto diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Queridos, esse salmo, ele é um salmo de alguém que deseja profundamente estar na presença de Deus. O autor até vai dizer dos passarinhos, né? Ele parece que ele está com uma inveja, vamos dizer assim, dos passarinhos que tinham o privilégio de estar na casa do Senhor. E esse salmo foi escrito num tempo onde o acesso ao templo naqueles dias estava impossibilitado. Então esse autor está muito desejoso de estar na casa do Senhor. Eu sei que você que está assistindo esse culto, né, você que está aí do lado de uma telinha, está desejoso por poder estar novamente na casa do Senhor. Nós vamos orar, porque eu creio que Deus, ele está no controle de todas as coisas, e esse tempo, né, em que a gente está sendo até impedido, né, de estarmos no templo, eu sei que esse tempo, ele há de passar. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai, nós nos apresentamos na Tua presença, com o coração grato, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos afirmar, ó Pai, que o Senhor é bom, e que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs na nossa vida. Pai, que durante este culto, em cada canção ou durante a palavra, que o Teu Espírito fale profundamente a cada coração nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa continuar alimentando o desejo e a alegria que temos de estar na Tua presença, Pai. Nós oramos com o coração grato, muito grato, pedindo a Tua bênção por este culto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós teremos um momento muito especial de louvor agora. Eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, a você parar tudo o que você está fazendo e prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos lá? Vamos para o nosso tempo de louvor agora, em nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio da tempestade da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei?
aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Estamos de pé, vivemos por fé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Estamos de pé, vivemos por fé. A perseguição não parou a igreja.
igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, vivemos por fé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Boa noite, igreja. Estamos reunidos aqui, mais uma vez, de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas nós acreditamos num Deus que transcende o espaço, transcende o tempo. E apesar de eu estar aqui hoje, fazendo essa gravação, e vocês em casa, num dia diferente, assistindo a esse culto, nós sabemos que estamos todos nos reunindo em torno de um só Deus, aquele que, independente do tempo e do espaço, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve aquilo que nós estamos suplicando, aquilo que nós estamos juntos pedindo. E nesse momento nós gostaríamos de fazer um momento de oração, onde eu aqui, nesse momento, e você na sua casa, nós possamos juntos clamar a Deus por misericórdia, pelo esse tempo que estamos passando, e que o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa entrar com a paz que excede todo entendimento. Senhor Deus, nós agradecemos primeiramente porque nós podemos estar reunidos aqui em Seu nome, Pai. Apesar dos momentos difíceis que nós temos passado,
apesar de tantas notícias tristes, apesar, Pai, do sofrimento, nós temos a Ti, Pai. Pai, obrigado, porque o Senhor tem suprido de tantas formas diferentes, o Senhor tem suprido as necessidades de cada um. Pai, obrigado, Pai. Nós pedimos, Senhor, nesse instante, que o Senhor continue, Pai, suprindo, que o Senhor continue dando paz àqueles que estão aflitos, que estão com o coração apertado. Pai, que o Senhor esteja entrando com sua provisão, que o Senhor, Pai, esteja tocando neste momento, Pai, com os teus braços abraçando, que essas pessoas se sintam, Pai, abraçadas por Ti neste momento, que a sua paz invada os corações, Pai. Aqueles que precisam, Pai, de uma intervenção na saúde, que o Senhor esteja, Pai, colocando sua mão curadora neste momento. Pai, nós não entendemos os males que estão afligindo a todos nós nestes dias. Muitos enfermos, Pai, alguns enfermos não só da saúde física, mas de saúde mental. Que o Senhor esteja colocando a sua mão, Pai, que o Senhor esteja colocando e entrando com provisão, Pai. Toca nessas vidas, toca na vida dos familiares que estão aflitos também, Pai. Que o Senhor esteja com eles, esteja guardando, Pai. Pedimos também, Pai, por aqueles que, porventura, de todas as contravenções que temos tendo, dos fechamentos, que por algum motivo perderam uma parte ou completamente da sua renda, Pai. Que o Senhor esteja também dando forças, esteja colocando pessoas nos caminhos dessas pessoas que necessitam, Pai. Que o Senhor esteja sensibilizando o coração da sua igreja neste momento, para que nós que temos possamos ajudar aqueles que porventura não têm. Que não falte o alimento, Pai, não só para nós da igreja, mas para todos da nossa sociedade, ao nosso entorno, que nós estejamos sensíveis a isso, Pai. Porque nós sabemos que passamos por momentos delicados, mas temos fé, Pai, que o Senhor, acima de tudo, cuida de nós. Então pedimos, Pai, que o Senhor continue olhando por nós, cuidando de nós, esteja entrando com sua provisão, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos que o Senhor continue nos dando força. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos. É uma alegria enorme para nós poder ter essa oportunidade de nos reencontrarmos aqui, apesar de distantes, espero que em espírito juntos. Já faz alguns dias que nós não podemos nos reunir e congregarmos juntos, cultuarmos a Deus juntos. É por isso que nós estamos fazendo um culto gravado. E é por isso também que eu estou sem a minha máscara, porque estamos em 2 ou 3 pessoas aqui distantes e queremos fazer todas as recomendações que nos têm dado. Temos obedecido da melhor forma, porque queremos e muito que a nossa situação melhore, queremos e muito que sair dessa situação e voltar o mais breve possível a estarmos juntos, congregando, adorando ao Senhor nosso Deus. São dias difíceis. São momentos estranhos, são tempos diferentes. E nós já temos falado isso por mais de um ano, aproximadamente um ano que temos enfrentado a pandemia, a Covid-19. É verdade, são tempos difíceis. Mas nós temos que aprender, e mais do que aprender, nós temos que apreender, saber o que está acontecendo e tirar disso algo que seja para o melhor. Apesar de ser muito difícil, é isso que nós precisamos. Eu não sei como é que você tem passado esse tempo, eu não sei como você tem enfrentado. Eu sei que muitas pessoas têm passado dificuldades com relação à sua saúde, à saúde de familiares, de amigos. Aqui na igreja mesmo nós temos orado por muita gente, muitos irmãos, alguns que
se contaminaram, ficaram doentes, outros que seus familiares ficaram, e outros que familiares ficaram não apenas enfermos, mas internados em estado grave. Nós estamos intercedendo, orando como irmãos e como família. Sabemos também de muita gente que tem passado dificuldades financeiras, econômicas. São dias difíceis. Hoje eu vi uma cena que me doeu o coração, de uma mãe quase não tendo o que dar de comer para os seus filhos pequenos. E nós sabemos que isso vai se multiplicar ou se multiplica em cidades maiores, em lugares distantes. E isso comove o nosso coração. São situações difíceis. Assim como, socialmente dizendo, politicamente dizendo, há muitas coisas que nós não estamos entendendo, que nós não vemos. Por isso, repito, eu não sei como você tem passado. Eu não sei como você tem passado espiritualmente por esse tempo. Nós reagimos, muitas vezes a nossa vida espiritual é um reflexo daquilo que nós temos passado na vida cotidiana, normal. Eu não sei como você tem reagido a notícias tristes, desagradáveis, ruins. Eu não sei como você tem conversado com Deus. Por isso eu quero convidar você a nós pensarmos sobre isso. Nós entendemos um pouco, às vezes, os questionamentos que fazemos, mas acima de tudo, e antes de eu ler o texto bíblico e meditar com você, eu quero inclusive fazer um desafio para você. Eu não sei como você tem passado, mas eu sei que eu, você e todos nós, em tempos difíceis, precisamos realmente buscar mais ao Senhor. Se Deus nos tem permitido momentos difíceis, creio que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Por isso eu quero fazer 2 desafios para você, antes de nós, inclusive, estudarmos a palavra de Deus, e vou dizer daqui a pouco sobre isso, inclusive. Mas 2 desafios que pensei agora há pouco. O primeiro deles é para você, espero que você esteja orando em casa, você esteja orando com a sua família, que você tenha o seu momento de oração. Mas eu quero estender esse momento. Hoje, por exemplo, eu fui convidado a fazer uma ligação e orar com alguém. E eu quero desafiar você a fazer isso. Você pegar o seu celular, ou uma chamada de áudio, ou de vídeo mesmo, e chamar alguém e dizer assim: oi fulano, oi querido, oi querida, eu quero orar com você. Só isso. Eu quero conversar com Deus com você agora. E quero desafiar você a orar e orar com alguém. Espero que você esteja orando também por alguém, mas orar com alguém. Topa esse desafio? Quem sabe uma oração por dia? Pega o seu celular e ore por uma pessoa diferente por dia. É o meu desafio. O segundo desafio é para fazermos como igreja. Na sexta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos fazer um relógio de oração. E depois você pode ligar aqui na secretaria, e alguns irmãos vão estar responsáveis de distribuir de meia em meia hora. E os horários que nós pudermos abrir aqui a sala de oração, você pode até vir aqui individualmente orar. Ou então você pode orar da tua casa. Nós temos restrições, temos proibições do Estado, nós não podemos sair em determinados horários, então não podemos vir aqui. Podemos orar em casa. Mas eu gostaria de convidar você para dar o seu nome, para nós ficarmos 24 horas orando. Pelo quê? Primeiro, para que Deus nos liberte desse mal, para que Deus cure essa enfermidade, para que Deus abençoe os nossos líderes, governantes, para que Deus os una, para que Deus levante socorro, para que Deus nos use. São esses 2 desafios. Ore você com alguém, e na sexta-feira, ore conosco, como família, como igreja, durante um dia. Vamos orar ao Senhor. Se você tem o costume de fazer jejum, faça jejum. Nós estamos passando um tempo difícil. Hoje eu conversei com uma autoridade realmente na área de saúde, muito querido, e realmente o que me passou é: nós não sabemos o que fazer, está muito difícil, pastor. Então eu quero convidar você a orar. Precisamos muito orar. A grande pergunta, e agora eu queria que você meditasse comigo na palavra de Deus, a grande pergunta é que às vezes a gente fala assim: mas pastor, eu estou orando. Faz 1 ano que eu estou orando, faz 1 ano que eu estou buscando a Deus, faz um tempão que eu estou, eu quero despertar, mas parece que
Parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu estou sozinho, parece que Deus não socorre. O que está acontecendo, pastor? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, uma das palavras que Jesus disse na cruz foi exatamente esse sentimento que ele encontrou lá no Salmo 22. Jesus, do alto da cruz, ele se vira e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há muitos salmos, há muitos momentos, há muitos lugares da Bíblia que você vai encontrar essas expressões de desamparo. Parece que Deus me deixou, parece que Deus tirou férias, parece que Deus não está me ouvindo mais, parece que não adianta fazer orações, parece que Deus não consegue resolver o que eu estou pedindo para Ele resolver. O Salmo capítulo 13, versículo 1, o salmista pergunta assim: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Eu estou aqui te buscando, eu estou aqui procurando, e parece que quando eu chego perto do Senhor, o Senhor vira a cara. Que negócio que é esse, Deus? O Senhor não vai se voltar para mim? O Senhor não vai olhar para a minha necessidade? O Salmo 109, ele diz assim: não fiques indiferente ao meu clamor. Deus, eu estou pedindo, e o Senhor não responde. O Senhor está indiferente. O Senhor não dá sinal de que está falando, ouvindo, que o Senhor está vendo. Que negócio que é esse, Deus? Por favor, não fique indiferente. Um dos salmos mais intrigantes da Bíblia, o Salmo 88, no versículo 13 e 14, ele diz: por que é que o Senhor me rejeita? Por que é que o Senhor esconde o rosto de mim? São muitos os salmos. O Salmo 42, ele diz assim: por que o Senhor se esqueceu de mim? A pergunta é essa. Eu vou deixar para tentar responder no final essa pergunta, biblicamente dizendo: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus abandonou a nossa história? Será que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento? Será que Deus não ouve mais as nossas orações? Será que é você? Será que sou eu? Quem será o Jonas desse barco aqui? Quem será o culpado? Eu não sei. Eu acredito que não somos nenhum de nós, ou talvez sejamos todos nós. Porque nós não somos os primeiros. Acabei de dizer, há vários salmos, vários versículos, várias situações da Bíblia que você vai encontrar pessoas quase que se sentindo desamparadas. Por exemplo, Moisés, ele cresce, ele sente um desejo, em algum momento da vida, ele sente um desejo de libertar o seu povo, e ele começa a fazer alguma coisa por isso, e aí as coisas não dão certo, as coisas não acontecem do jeito que ele imagina, e aí ele tem que ir para o deserto. E a Bíblia diz que ele fica 40 anos no deserto, fica 40 anos no meio do nada, pastoreando ovelhas do seu sogro. Depois, no meio do deserto, caminhando com o povo de Israel, ele pergunta: Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz, parece que para ser castigado pelo Senhor, para estar passando por essas coisas? Às vezes há esse sentimento de que, o que eu fiz? Sou eu, Deus? O que está acontecendo? Ou Elias, lembra de Elias? Elias tem um grande embate, ele desafia um rei, ele depois é desafiado por uma rainha, mas a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 19, que ele foge, ele se esconde numa caverna. E ele não apenas se esconde numa caverna, mas junto com esse se esconder de uma caverna, ele começa a sentir uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Deus começa a conversar com ele, ele fala: eu estou aqui, só eu fiquei, só eu que sirvo o Senhor, não adianta nada fazer o que eu estou fazendo. E Elias quase que pede para morrer. E Jeremias
Jeremias, depois de pregar por muitos anos, por mais de 20 anos, pregar a vontade de Deus para o seu povo não ouve, desobedece, e quando ele está questionando o seu povo, que está desobediente a Deus, de repente ele é jogado numa cisterna. O que é uma cisterna? Um poço fundo que não tinha água. Ele prega, ele fala da vontade de Deus, ele como um profeta de Deus diz assim, olha, Deus está mandando dizer que ele está insatisfeito com vocês, que ele não está feliz com vocês, e quando ele começa a falar a vontade de Deus, o próprio povo dele joga ele num buraco, numa cisterna. É por isso que ele é chamado do profeta chorão, ele chora, ele lamenta. É por isso que no auge do seu amargor ele diz as misericórdias do Senhor, só as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido. Mas ele também sentiu que não tinha resposta. Ele também sentiu, inclusive no capítulo 20, ele conversa com Deus e diz assim, o Senhor me enganou e eu fui enganado pelo Senhor. O Senhor me chamou e eu acreditei no Senhor. Ele reclama com Deus. Como um profeta, eu creio que ele diria assim, não está valendo, Deus, não está do jeito que eu imaginava que seria. E Daniel? Daniel, que era um homem de oração, um profeta de oração, e tem uma vida de oração regrada, tem uma vida de contato com Deus, de comunhão com Deus, e de repente ele é mandado para a cova dos leões. Por quê? Porque ele orou. Porque ele resolveu continuar a ter uma vida de oração. Eu sei, você sabe, eu também sei que Deus foi fiel e continuou abençoando, mas imagina ele passando uma noite naquela cova dizendo, poxa Deus, eu queria ter mais comunhão com o Senhor, eu queria ter mais intimidade com o Senhor, e por causa disso eu estou aqui, rodeado de leões. Será que ele não perguntou, o que está acontecendo, Deus? O Senhor não vai fazer nada? Jesus fez essa exclamação, Senhor, Deus meu, por que é que o Senhor está me abandonando? Por que o Senhor me deixou? Imagine o próprio Jesus falar dessa forma do seu Pai. Mas tem um personagem que eu acho interessante. Não é melhor e nem pior, mas eu acho interessante a situação de vida dele. Jó. Você lembra da história de Jó? Quando nós falamos sobre Jó, nós falamos muito do sofrimento. E nós usamos normalmente o livro de Jó para falar de como passar o sofrimento, as provações, as tempestades da vida. Interessante que o mais importante do livro de Jó não é falar sobre o sofrimento, porque sofrer, Jó sofreu muito, como eu sofro, como você sofre, como todas as pessoas sofrem. A questão não é sofrer, a grande questão do livro de Jó é do sofrimento injustiçado. É sofrer quando eu não merecia estar sofrendo. A Bíblia conta a história de Jó, que Jó era morador de uma região, e ele era conhecido por todos como um homem justo. O próprio Deus, lá no céu, quando está conversando com Satanás, conversa e diz, você viu meu servo Jó? Não existe um homem tão justo, tão santo, tão íntegro. Não existe uma pessoa tão perfeita como Jó. E depois se ouve toda a história de sofrimento e fala, mas caramba! Sofrer tudo bem, todo mundo sofre, mas sofrer injustamente, aí eu já não aguento. Onde é que está Deus que não vê esse negócio? Onde é que está Deus que não vê ou que não responde as orações? Onde é que... E aí vem também para mim a segunda... um fato grande, muito interessante de Jó.
além de eles sofrerem injustamente, além de eles sofrer injustamente, sofrer inclusive os amigos vão visitá-lo para consolar e começam a acusá-lo. Você é ruim, você é perverso, você está sofrendo porque você é pecador. E lá no final do livro a gente vai saber que Deus dá uma bronca neles e diz assim: não, vocês não entenderam nada, porque o ser humano acha isso, você está sofrendo porque você merece. O duro é que Jó não merecia. Mas do capítulo 7 até o capítulo, ou melhor, do capítulo 5 até o capítulo 37, você vai ver quase todo o livro de Jó é um ensaio de questionamentos, de perguntas, e principalmente quando Jó pega a palavra, ele começa a perguntar a Deus: cadê o Senhor? Vem aqui, fala comigo, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Deus, eu queria um advogado agora, mas o Senhor não me responde, eu falo e o Senhor não dá atenção. E o que eu creio que mais incomodou Jó, junto com o sofrimento, foi o sentimento de indiferença. Deus, e aí? Nós não éramos amigos, Deus? Deus, e aí? A gente não conversava? Deus, eu não cumpri toda a sua vontade? Cadê o Senhor quando eu mais preciso do Senhor? Porque se existe uma coisa que mexe com a gente, mais do que o ódio, é a indiferença. Porque quando você maltrata alguém, e aquele alguém maltrata você de volta, bom, de alguma forma você xinga a pessoa, você está esperando que ele xingue você também. Quando você está no jogo de futebol, você bate no cara, você dá um pontapé, ele vai e responde você. É o jogo, é a retribuição. Agora, o que nos deixa inconformados é quando há uma indiferença. É quando você faz o bem, e você não recebe o desprezo, ou melhor, você não recebe a afronta, mas você também não recebe o elogio, a gratidão, você não recebe nada. Parece que você não fez. Ou quando você afronta, xinga a pessoa porque quer deixar a pessoa nervosa, e a pessoa está lá parada, mórbida, fria. E você fica mais nervoso ainda porque você quer tirar a pessoa do sério, e a pessoa não sai do sério. A indiferença é terrível. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes é a indiferença que destrói muitos relacionamentos, muitos casamentos, inclusive. Muitas reclamações de: puxa, eu faço tudo, ele não vê, ela não vê, não fala. Jó passou por isso. Jó experimentou e perguntou e questionou Deus. Interessante da história de Jó é que nós sabemos um pouquinho, nós sabemos, mas Jó não sabia da história. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus, era maravilhoso, Jó era bem-sucedido, era rico, tinha uma família linda, uma esposa, 10 filhos, tinha uma felicidade plena, os filhos já estavam crescidos, cada um com a sua própria vida, mas de repente acontece um de repente que ele não entende, mas eu e você sabemos porque está na Bíblia. A história aqui está acontecendo, está desenrolando normal, um dia comum, uma vida normal e abençoada de Jó. Mas a Bíblia diz que num lugar que ele não sabe, num lugar que ele não entende, num lugar que ele não vê, está acontecendo uma conversa sobre ele. Deus está conversando com Satanás. E Satanás faz uma acusação a Deus. Deus fala: olha como Jó é abençoado, olha como Jó é feliz, olha como Jó é puro, perfeito, justo. E Satanás acusa ele dizendo assim: lógico, você o protege. É lógico, você o guarda com todas as bênçãos. Eu duvido, se você permitisse ele sofrer, eu duvido que se ele sofresse, ele não ia te amaldiçoar, Deus. Eu duvido que se Jó não fosse igual uma pessoa comum, que está passando os problemas e tribulações normais, eu duvido que ele não te abandonaria, Deus. E Deus falou: feito, pode tocar em tudo que Jó tem, só não na vida dele. Deus dá a permissão.
E aí, a partir daquele instante, acontece um monte de coisa que Jó não sabe, que Jó não entende. Porque aqui na história, o Jó não sabia daquela conversa. O Jó não sabia que tem um Deus que o ama, mas que também tem um acusador, um inimigo, querendo destruir, querendo tragar, querendo acabar não apenas com a reputação de Jó, mas principalmente com a pureza do seu coração. Preste atenção numa coisa, querido. Às vezes eu e você estamos num embate que nós não sabemos as motivações desse embate, mas as motivações são muito mais do que aquelas que eu e você conseguimos enxergar. As motivações são muito mais profundas, são mais eternas. Eu só consigo enxergar aqui os meus dias, eu só consigo enxergar aqui a minha família, eu só consigo enxergar aqui a minha dor. Mas lá no céu, numa outra dimensão, numa conversa que tem um peso muito mais forte do que a minha, está em questão Deus consegue ser adorado por alguém ou não? Deus consegue ser amado, ou nós aqui, as pessoas, eu e você, nós conseguimos amar a Deus apesar das circunstâncias ou não? Como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que as ovelhas fujam, ainda que. A aposta que Satanás faz eu duvido, Deus, que se o Senhor não abençoasse os teus filhos, eu duvido que eles continuariam te amando. Eu não sei, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é a prova que está acontecendo. 4 coisas, ou pelo menos 3 delas, muito interessantes, eu posso responder com o livro de Jó. A primeira é que nós temos um inimigo. Nós não vemos esse inimigo, mas não quer dizer porque nós não vemos que ele não é real, ele é real. Lá em Jó ele é chamado de Satanás, e Satanás significa acusador. Lá no profeta Malaquias, ele aparece diante de Deus também para dizer, olha lá, aquele profeta lá, ele está com a roupa suja, ele não pode te adorar. E Deus vai lá e fala, então limpa a roupa do profeta. Como Jesus veio e limpou a minha vida, derramou o seu sangue e me purificou, porque eu não consigo ser limpo e puro, por isso Deus resolve me amar e cuidar de mim. Mas nós temos um acusador, alguém que diz assim, você não presta. Você não serve a Deus. Você só gosta das coisas que Deus te dá. Você não pode amar esse Deus, você não pode conhecer esse Deus, você não pode ter mais intimidade com Deus, você é pecador. Essa é a acusação de Satanás. Ele sempre vem e quer lançar na minha cara que eu não presto para ser filho de Deus, que eu não sirvo para andar com Deus, que eu não posso ser cuidado por Deus. E aí, quando acontece alguma dificuldade, ele diz, está vendo? Deus te deixou, está vendo? Deus te abandonou, está vendo? Você não presta mesmo. Lembra disso? Na história de Jó me lembra que nós temos um acusador. Eu não vejo, mas ele é real. A segunda grande lição que eu vejo do livro de Jó também é que Jó não merecia, é verdade, tudo aquilo que ele passou. Nós suportamos provações imerecidas, mas apesar de serem imerecidas, elas são permitidas. Deus permitiu. Porque às vezes eu acho que eu mereço só o melhor dos melhores, porque às vezes eu acho que eu mereço a melhor das vidas, porque às vezes eu acho que Deus tem que me cercar, que nada de mal tem que me acontecer, que nenhum prejuízo pode me dar, que nenhuma dor pode me acontecer, porque Deus tem que me acolher, porque Deus tem. Não, Deus não tem, Deus permite. Até o filho dele, ele permitiu sofrer.
Pode ser que eu esteja passando agora por uma dor que eu não mereci. Pode ser que eu esteja passando por um problema que eu merecia. Eu pequei, então eu mereço. Eu me endividei, por isso que eu estou com essa vida. Ou então eu tomei muito sorvete, por isso que eu fiquei gripado. Tudo bem. Mas é verdade que às vezes passamos por sofrimentos, tribulações, provas, que eu olho e falo, poxa, mas eu não merecia passar por isso. E aí eu acho que eu sou o cara, eu acho que eu sou o melhor dos melhores. Por quê? Eu não devia estar passando por isso. Espera lá. Não merecer não significa que não foi permitido. Porque você não é Deus, nem eu. Se Deus permitiu, Ele sabe. E se Deus permitiu as nossas provas, eu não consigo explicar, eu não sei o porquê, mas se Deus permitiu, eu tenho que suportar. Como Moisés suportou, como Abraão suportou, como Davi suportou, como Daniel suportou e foi à cova, como Jó suportou, eu não sou melhor do que eles. E você? Você é melhor do que alguém que Deus tinha que olhar e dizer, não, com ele não pode mexer em nada. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Jesus também era. Deus nos permite passar por circunstâncias que nós não gostamos, que nós não apreciamos e às vezes até que nós não merecemos. Deus nos permite. Por isso nós temos que suportar. E em terceiro lugar, eu tenho que entender no livro de Jó que há um plano maior. Eu não entendo direito, eu não sei o que está acontecendo direito, mas a minha vida é mais do que só as coisas que eu enxergo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto. Há um plano maior. Deus lá do seu alto sublime trono, Ele enxerga o panorama muito maior. A visão de Deus não é só a minha vida, é a eternidade, é o povo dEle, não é só os meus dias, é toda a história. O que Deus está fazendo conosco, muitas vezes serve para nos provar, para nos aprovar, e para fazer um povo melhor, para que na história, é por isso que a história, por exemplo, é marcada por avivamentos. Os avivamentos normalmente são precedidos de tempos de muita escuridão espiritual, de muito sofrimento, de muitas dores. Leia a história dos avivamentos, onde Deus se derrama com poder, com graça e com milagres infinitos. E veja se antes não aconteceram histórias naquele país, naquele povo, naquela cidade, momentos trágicos, difíceis. Deus tem uma visão muito maior das coisas. Eu não sei, eu não entendo, mas eu nem sempre espero as coisas acontecer, mas pode ser necessário. Deus sabe o que está escrevendo. Eu não entendo, mas Deus sabe o que está escrevendo. E aí, eu quero chegar e dizer para você daquela nossa história, da nossa pergunta, e aí, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? Será que Deus se esqueceu de mim? Não. Lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho? Não, não pode. Mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esqueceria de você. Eu quero te convidar nesse instante a você, não importa o que nós estamos passando e como estamos passando, a você confiar em Deus. Confiar que Deus sabe o que está fazendo, confiar que Deus sabe o que está escrevendo, confiar que Deus é bom e maravilhoso. Que Deus sabe. Deus sabe. E quando nós confiamos, nós crescemos. Confie, espere em Deus, às vezes calado e tranquilo, confie, tenha fé, mas inclusive confiar precede a fé. Achei muito interessante isso, estava lendo um livro, pastor Richard Foster, ele diz que confiar precede a fé. Ele diz a fé é como um motor de carro.
Para o carro andar, você tem que ter fé. E a fé move a sua vida espiritual. A fé move a sua vida com Deus. É verdade. Mas às vezes, sabe quando você pega o carro e tenta e o motor não vai, e não liga, e não consegue, você não consegue ir para frente, o carro, o motor não anda. E o pastor Richard diz assim, quando o teu motor não andar, quando você não tiver fé suficiente para ir adiante, não dê marcha ré, não desista de Deus, não desconfie de Deus, não, deixe no ponto morto. Em vez de voltar atrás, apenas descansa, fala, eu vou desligar. Se o carro tiver que ir, Deus vai fazer o carro ir. Mas não vá para trás, não dê marcha ré. Confie. Confie, por exemplo, como Maria disse assim, olha, eu vou confiar em Deus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, me permita eu abrir aqui que eu gostaria de ler. Maria, quando está sendo avisada que Deus usaria a vida dela para ser a mãe do Messias, Maria responde assim, Lucas capítulo 1, versículo 48, diz assim, pois ele observou e de agora em diante todas as gerações vão me chamar de abençoada. Pois bem, faça de mim o que o Senhor quiser. Versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Ou seja, Deus, a minha vida está nas suas mãos. Se o Senhor quer que seja eu, pode ser. E eu encerro com a afirmação de Jó. Eu falei que Jó passou por situações incríveis e difíceis. Ele perguntou, Deus não respondeu. Mas lá no final ele aprendeu. Mas ele só chegou no final e aprendeu e cresceu, porque olha lá no capítulo 13 de Jó, capítulo 13, versículo 15, Jó diz assim, ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança, apresentarei a Ele a minha causa. Se Deus me matar, ainda assim eu confio nele. Eu confio. É por isso que no final ele pode dizer lá em Jó 42, diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, agora eu te conheço bem melhor, Deus, eu confio no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que está acontecendo, eu não sei por que esse sofrimento, eu não sei, mas eu confio no Senhor. Querido, eu quero te convidar a confiar em Deus. Não entender todas as coisas, mas entregar a sua vida. Orar, buscar mais ao Senhor e dizer, Deus, o Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor não me abandonou, eu sei que o Senhor não me deixou. Eu confio no Senhor. Eu posso orar por você agora? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento certo, mas eu quero pedir para Deus, em especial, que Deus te ajude a confiar nele. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui. Agradeço pela oportunidade de te louvar, de te adorar, de te buscar, mas agradeço muito especialmente a oportunidade de ser cuidado por ti. A certeza que eu tenho de que o Senhor é Deus, que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos, que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor me ama e não vai permitir nenhum mal que seja maior do que me ausentar da tua presença. E ainda que seja a morte, Senhor, é melhor eu morrer do que eu desistir do Senhor. É melhor eu morrer do que eu abandonar, negligenciar, negar que o Senhor é o meu Deus. Mas, ó Deus, nem sempre é fácil. Às vezes, como salmistas, eu também sinto que o Senhor não está me ouvindo, que a minha oração não está sendo respondida. Parece que o Senhor não está se importando. E é por isso que eu quero pedir para esses irmãos e irmãs que me ouvem agora, e para mim, que o Senhor me ajude, que o Senhor os ajude a confiar no Senhor,
a entregar a minha vida, a depositar a minha esperança e dizer: Deus, cuida de mim, o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não sei para onde eu estou indo, mas o Senhor sabe. Pai, abençoa todos esses nossos irmãos e ouvintes, guarda-os. Te peço agora em nome de Jesus que o Senhor repreenda esse mal, essa enfermidade, o Senhor nos livre dela, por favor. Mas enquanto isso está acontecendo, o Senhor cuide do meu coração, da minha fé, o Senhor me dê a tua alegria, e que eu continue sendo seu filho, que o Senhor nunca se esquece, e que eu jamais o abandone. Ser com os meus irmãos e amigos sobre isso. Abençoa a vida e a família deles. Em nome e para a glória de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Boa semana para você. Continue orando. Lembra dos nossos 2 desafios. Ore sempre. Ore com alguém durante essa semana. Todo dia, se você puder. E na sexta-feira, dê o seu nome para a gente fazer um dia inteiro de oração aqui. Fica na paz. Deus te abençoe. Boa semana para você.